Fala aí, galerinha do Arnolfo, beleza? Nós estamos agora na videoaula sobre calorimetria e quantidade de calor sensível, dirigida à segunda série do ensino médio, beleza? No final da aula nós temos aí o link na descrição do vídeo, tá? Vocês acessam e baixam os exercícios, ok? Vamos lá e olha, fora coronavírus, hein? Vamos lá! Calorimetria. Vamos primeiro falar sobre o conceito de calor, que é o termo associado ao processo de transferência de energia térmica entre sistemas com diferentes temperaturas. Veja só, vamos pegar dois corpos A e B. O corpo A com temperatura A e o corpo B com temperatura B, sendo que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. O que vai acontecer então? Um fluxo de energia térmica vai passar de A para B. E a ocorrência desse fluxo nós chamamos de calor. O calor é um processo, ok? Então não é o calor que vai de A para B, é energia térmica. O processo desse fluxo de energia térmica de A para B nós chamamos de calor. Vamos dar outro exemplo. Pegamos agora um corpo sólido que tem uma extremidade quente e uma extremidade fria. Então a energia térmica vai fluir da extremidade quente, onde as partículas estão mais agitadas, para a extremidade fria, onde as partículas estão menos agitadas. Então, esse processo de energia térmica em trânsito da extremidade quente para a extremidade fria, ou do corpo quente para o corpo frio, nós chamamos de calor, energia térmica em trânsito. Perfeito? Ótimo! Vamos continuar então. Vamos falar sobre equilíbrio térmico, que ocorre quando todos os corpos do sistema ou todos os pontos de um sistema atingem a mesma temperatura, cessando então as trocas de calor. Olha só que interessante, eu falei trocas de calor e não de energia térmica. Isso acontece porque o povo ele não consegue fazer a diferenciação entre calor e energia térmica. Então se fala muito em perda de calor, ganho de calor, está calor, não é mesmo? E a física então, ela se sujeita a essa equivalência a partir de agora, falando em trocas de calor e não mais de energia térmica. Perfeito? Ficou claro? Ótimo! Vamos falar um pouquinho então sobre equilíbrio térmico um pouco mais. Pegamos dois corpos, um com temperatura alta, outro com temperatura baixa. E o que ocorre então quando nós colocamos eles em contato? A energia térmica flui de um corpo para outro. Podemos falar também agora que o calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. E o que acontece então? Na parte intermediária, nós vemos aqui que nós temos uma temperatura intermediária entre as temperaturas iniciais. E depois de um certo tempo, o corpo quente vai se resfriar, o corpo frio vai se aquecer e nós vamos ter então temperaturas iguais nos dois corpos do sistema. Atingimos então o equilíbrio térmico. Perfeito? Ótimo! Vamos falar agora sobre os tipos de calor. Como assim, professor, tipos de calor? Veja, o efeito do ganho ou perda de calor por um corpo pode ser diferente. E aí então nós denominamos, por causa do efeito, o nome diferenciado para um ou outro tipo de calor. Vamos ver o que eu quero dizer com isso. Nós temos primeiramente o calor sensível, que está associado à variação de temperatura de um sistema, que é o que nós temos no nosso dia a dia, comumente. Aquecemos um corpo, ele se aquece, resfriamos um corpo, a temperatura diminui. Perfeito? Ótimo! E o que mais? Nós temos também o calor latente, associado à mudança de estado físico do sistema. Por exemplo, se damos calor a um bloco de gelo a 0 graus Celsius, ele começa a se fundir, começa a virar líquido. Ele muda seu estado de sólido para líquido. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesses temas. O calor sensível está então associado à variação de temperatura. Se nós pegarmos um corpo e dermos a ele energia térmica, ele recebe calor, a temperatura dele aumenta. Se ao contrário, nós pegamos esse corpo e retiramos energia térmica, a temperatura dele vai diminuir. Ora, é assim que o calor sensível atua nos corpos, variando
a sua temperatura conforme você recebe calor ou você perde calor. Perfeito? Legal! Continuando então, calor latente, associado à mudança de estado físico de um sistema. Os estados físicos mais comuns, mais conhecidos, são sólido, líquido e gasoso. Nós temos ainda outros dois estados físicos, que são o degenerado e o plasmático, que nós vamos ver em aulas futuras. Mas sobre calor latente, nessa aula, o que nós podemos falar? Ele atua, como vocês podem ver aqui, na quebra das ligações intermoleculares, fazendo com que o sólido se transforme em líquido e também fazendo com que o líquido se transforme em vapor ou em gás. Ora, então, o calor latente ele não vai atuar na mudança de temperatura, mas sim nas quebras das forças intermoleculares, que são as forças de Van der Waals ou as pontes de hidrogênio. Perfeito? Legal! Nós vamos nos aprofundar mais no calor latente em uma aula futura. Vamos continuar então. Como que se faz, voltando então, a quantidade de calor sensível, como se faz o cálculo da quantidade de calor sensível, recebida ou perdida por um corpo? Então, calor sensível, voltando, só reforçando, associado à variação de temperatura de um sistema, ele é dado por essa expressão, quantidade de calor igual a x vezes y vezes z. Como assim, professor, x vezes y vezes z? São três fatores que vão atuar na quantidade de calor que nós vamos detalhar a partir de agora. O primeiro deles é a massa. Olha, você pode ver que a massa é muito importante, porque é óbvio que você necessita de mais energia para aquecer um corpo de maior massa. Aquecer, digamos, com uma mesma variação de temperatura. Então, você pegar 500 gramas de água e aquecer, vamos supor, com uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, você necessita de menos calor do que pegar 1 kg de água e aquecer os mesmos 10 graus Celsius. Então a massa é muito importante. Perfeito? Ótimo! Agora vamos supor que nós estamos tratando com uma massa fixa, 1 kg de água ou 1 litro de água. É óbvio que eu vou gastar mais energia variando a temperatura desse litro de água de 20 graus Celsius do que se eu variasse apenas 10 graus Celsius. Então, quanto maior a variação de temperatura que eu quero, maior a quantidade de calor exigida. Perfeito? Ótimo! O que mais, professor? E esse fator central aí, esse Y? Ora, o Y nós vamos chamar de Czinho, ou calor específico sensível. Por que esse fator está aí na equação? Muito simples. Os corpos eles são feitos de materiais diferentes. Ouro, prata, bronze, cobre, concreto, madeira, certo? E cada um desses materiais, eles absorvem calor ou perdem calor de maneira diferente. E o calor específico está aí por isso. Se eu pegar uma placa de 1 metro quadrado de madeira e uma placa de 1 metro quadrado de metal, seja qual for o metal, e colocar expostas ao sol, qual placa que vai aquecer mais rapidamente? A de madeira ou a de metal? Se você respondeu a de metal, você acertou. O calor específico do metal é diferente da madeira e isso influi no como ele absorve calor. Perfeito? Muito bom! Vamos agora falar sobre as unidades de calor. Daqui a pouco nós faremos exercícios e as grandezas físicas, todas elas têm a elas associadas uma unidade. Quais são as unidades de calor? No sistema comum, no sistema do dia a dia, no sistema usual, nós usamos a caloria. Para alimentos, a quilocaloria, a caloria alimentar e outras aplicações. Mas no sistema internacional de unidades, que é o oficial, nós usamos o joule. Ok? Perfeito. E qual é a equivalência entre caloria e joule? Uma caloria equivale a 4,18 joules. Em alguns exercícios, nós podemos abreviar para apenas uma caloria sendo igual a 4 joules, ou ainda uma caloria sendo igual a 4,2 joules. Perfeito? Isso é muito comum nos exercícios de vestibular. Ótimo! Vamos dar um exemplo. Vamos lá, lendo junto e marcando os dados importantes no enunciado. Um corpo de 500 gramas, olha lá a massa, que
que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias. Vamos marcar isso também. Atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo. Opa, 30 graus Celsius, temperatura final. Ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. Então vamos marcar isso aqui, é o que ele está pedindo, isso é importante. E nós temos então as alternativas. Perfeito? Legal. Vamos para a resolução então. Veja, primeiramente nós temos os dados. Massa, dado enunciado, temperatura inicial, temperatura final e quantidade de calor recebido. E ele pede para nós então o calor específico sensível. Vamos pegar a nossa equação. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação em temperatura. Colocamos então nos dados, né? E veja, muito importante aqui, hein? Temperatura final menos temperatura inicial. Lembra, variação de temperatura. Ótimo. Temos então agora que 5 é essa subtração de 30 menos 25. 500 vezes 5 dá 2.500. Nós mandamos esses 2.500 para o outro lado da equação. Ele está multiplicando a variável c, ele passa dividindo. E após fazermos a continha, obtemos 2 calorias por grama grau Celsius. Um pequeno erro aqui no final, na unidade, né? Esse grau Celsius deveria estar aqui embaixo, tá? No denominador. Vocês me perdoem por isso, ok? Talvez vá acontecer no próximo exemplo também, tá? Vamos voltar para as alternativas. Ah, olha lá o grau Celsius depois da barrinha. Perfeito? Ótimo. Então vocês já sabem qual é a resposta. Alternativa D, 2 calorias por grama grau Celsius. Também numa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o calor específico e o porquê dessa unidade, né? Quase como uma equação, na realidade é a unidade D. Ok? Perfeito. Vamos por exemplo 2. Um corpo de massa 400 gramas se aquece de acordo com o gráfico de temperatura por calor recebido abaixo. Determine o seu calor específico. Dá uma olhadinha no gráfico. Você tem aqui a temperatura variando de 0 até 40 e a quantidade de calor de 0 até 800, criando aqui, né, uma função de primeiro grau, né, uma reta, parte aqui do zero. Veja, vamos então para a resolução desse exercício. Eu vou colocar o gráfico, né, exposto aqui para nós, para uma melhor, né, interpretação dos dados. Vamos lá, quais são os dados do exercício? A massa, 400 gramas, do enunciado. A quantidade de calor. Vejam só os retângulos que aparecem aqui nas figuras. Na figura, perdão, né? A quantidade de calor total é de 800 calorias para uma variação em temperatura de 40 graus Celsius. Então vamos pegar essa relação aqui, ok? Vamos colocar os dados na equação. 800, quantidade de calor, massa 400, variação em temperatura 40 graus Celsius. Multiplicamos 40 por 400, dá 16.000 vezes a variável C. Esse 16.000 vai para o outro lado, dividindo. E nós temos então aí 800 por 16.000, que dá então 0,05 calorias por grama grau Celsius. Novamente, aparece esse errinho aqui, tá bom? Peço perdão para vocês novamente. Bom, isso é tudo, gente. Vamos lá, então, deixe seu like aqui no vídeo. Os links para a lista de exercícios estão na descrição do vídeo, também no Facebook e no WhatsApp. Perfeito? Olha, vamos então dar assim um show coronavírus. Vamos estudar bastante aqui nessa quarentena. Não vamos deixar nossa mente, né, ser contaminada aí pelas notícias ruins, tá bom? Queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, povinho!